Fala pra mãe. Mãe, Mãe, eu tomei a vacina tomei a vacina. e a furadinha não doeu. A fuladinha doeu. Ah, doeu? E a fuladinha doeu. Olá, minha gente! Estamos começando agora mais um episódio do Medicina em Debate, o podcast sobre medicina, saúde, opinião e política. E hoje a gente vai tratar de um dos temas mais polêmicos que a gente tem visto nos últimos tempos e tem chegado muita gente para tocar nesse assunto, que é a questão das vacinas, do movimento anti-vacina. Enfim, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que é um tema muito extenso e certamente a gente não vai dar conta de todo o arcabouço de temas e questões que são trazidas a partir disso aí, mas a gente pretende dar a nossa contribuição também. É possível, inclusive na podosfera, encontrar alguns podcasts que já gravaram sobre isso e eu acho que vale essa pesquisa. Mas vamos logo apresentar quem vai participar do nosso episódio hoje, né? Eu vou fazer a mediação mais uma vez. Eu sou Aristóteles Cardona, falando aqui direto do sertão pernambucano, o coração do sertão nordestino, que é a cidade de Petrolina. E vão participar conosco hoje Pedro, Rânia e Fernanda, que está participando pela primeira vez. Antes de Pedro, Rânia e Fernanda poderem falar, eu queria destacar isso, né? Fernanda é médica, é escritora também, ela vai ter a oportunidade de falar sobre isso, mas como ela é muito humilde, ela não costuma falar que ela é uma excelente escritora. Eu recomendo, inclusive, que busquem na internet o perfil dela no Instagram. Já escreve para meios de comunicação, inclusive já foi premiada. Ela recebeu em 2017 o Prêmio Abril de Jornalismo. Como ela não vai querer falar sobre isso, eu já estou anunciando logo, né? Mas Pedro, boa noite, Chama jabá, Pedro. Gente. É comum aqui no Medicina em Debate. Um pouquinho de jabá, né? Jabá do bem. Acabei aí, de Pedro? pedir pra ele não falar do prêmio. Acontece. Bom, boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia. Quem tá falando aqui é o Pedro. Você já me conhece dos outros episódios. Médico, clínico, internista, atuo em emergências, intensivismo, transplante de órgãos e sou da Rede Nacional de Médicos e Médicos Populares. Rânia, Oi, é Rânia, já tive no outro episódio também, falo aqui direto da Bahia, com cheiro de axé, né, pra todo mundo. Sou médica também, professora da Faculdade de Medicina aqui no interior da Bahia. gente, Rânia é tratada nos nossos batidores como a ministra da ponderação. É sempre quando alguém está desvirtuando alguma conversa, ela chega e diz: não, pessoal, vamos com calma, não é bem por aí não, né, É a Rânia? voz da coerência que nos guia em tempos Tá de bom. trevas. Então, Rânia, Por sinta-se à vontade. hora a gente vai manter esse posto aí, mas em breve a gente muda os papéis. Tu chuta o balde. E Fernanda, diga aí, Fernanda, se apresente pra gente, pra quem tá escutando a gente nesse momento. Boa tarde, bom dia. Meu nome é Fernanda, tô falando aqui da roça, interior de São Paulo. Eu também sou médica, mas eu parti para um caminho diferente. Depois de formada, passei por um problema de saúde, não pude clinicar e comecei a escrever. E eu gostei muito da área, sempre me interessei por jornalismo e fui parar na Super Interessante. Comecei a escrever para lá com uma certa frequência e peguei gosto pela coisa. E hoje eu escrevo sobre saúde, medicina e ciência e não clinico mais. Nossa, Fernanda. Então hoje a gente tem no podcast, além das pessoas habituais, uma jornalista, né? Estamos ficando bem na fita, gente. Sem diploma de jornalismo, mas Estamos ainda ampliando os assim. horizontes. Eu, inclusive, vou colocar, como a gente costuma fazer, os links dos temas que são tratados, e aí eu vou colocar links para alguns dos textos de Fernanda no site. Eu recomendo muito a leitura, como estava falando. Mas, enfim, feitas as apresentações, e antes de a gente começar o debate em si, né, a gente está gravando no dia 3 de janeiro, imaginem o atropelo que foi, todo mundo voltando dessa virada de ano, né, esse ano que pretende ser terrível, sem querer ser muito pessimista, né, mas
temos estado, como muita gente, preocupados, né, com esse momento, com o que está acontecendo no nosso país e principalmente o que vem pela frente. E nesse ano, apesar disso, temos construído algumas frentes para trabalhar a questão da comunicação, dos debates, de temas que são pertinentes. E aí eu não queria deixar de registrar logo no início a importância e destacar o site saudepopular.org. Eu sugiro até que procurem no Google, que é um site bem interessante, que tem texto de muita gente da área da saúde, e certamente precisaremos muito de espaços como esse nesse período que está começando, né? E antes da gente entrar mais exatamente no nosso tema, eu queria mandar alguns abraços, né? Na realidade, tem se tornado comum aqui no nosso início a gente mandar esse abraço para algumas das pessoas, e é tanta gente aqui, vou falar de uma maneira rápida, depois a gente retoma isso, mas Ana Amélia tem interagido muito com a gente, Camila Bueno, que recomendou no Twitter, destacar aqui as mulheres, Camila e Bia, do podcast As Desqualificadas, que também tem interagido e tem acompanhado, Letícia e Tiago, mais uma vez, do Pistolando. Enfim, eu até desisti aqui de ler o nome de todo mundo, mas a gente vai destacar esses abraços depois. Muita interação pelo Twitter, pelo e-mail, pelo site. As enfim, pessoas parando na rua, pedindo autógrafo. Não chega tá tanto. Difícil, assim, mas a gente Flashes. fica muito feliz com essa interação, porque tem chegado muita sugestão, proposta, inclusive críticas que nesse momento são importantes, porque a gente pretende fortalecer e qualificar cada vez mais esse espaço. E, enfim, tem sido muito interessante essa interação, né? Mas vamos lá, vamos ao nosso... também, né? É o quê, Rania? É gostoso também ler isso, né? Porque, na verdade, assim, tirando Fernanda aqui, que já atua na comunicação, nenhum de nós aqui, na real, atua como nossa profissão, né? No processo de comunicação, né? A gente atua na assistência ou como professor, né? E aí tem sido interessante estar interagindo nesse lugar de comunicador. Inclusive as críticas, Rania, hoje mais cedo, estava falando mal da minha voz aqui, mas é o que a gente tem, né, Rania? Infelizmente, né? Sua voz é a voz mais conhecida desse podcast, Ari. Não adianta. Você não vai poder pular fora. Bom, Rania, bate e depois dá um soprinho, né? Sei. Mas vamos começar o nosso programa de fato, né? Eu queria chamar alguém para introduzir o tema, né? E vou passar logo a palavra para Pedro, para que ele possa falar um pouquinho do que a gente vai tratar hoje. Pedrão. Então, pessoal, o Ari já falou pra gente aí, já deu um adiantamento do que talvez possa ser o ano de 2019, né? E aí, como se não bastasse o retorno do fascismo, o retorno da intolerância a todas as diferenças, né? O retorno de um governo que promete ser teocrático e se aproximando de Trump, de Netanyahu e essa bagaceira toda que a gente está vendo, a gente ainda está vendo em alguns focos, né, em algumas partes do mundo, o retorno de algumas doenças que já tinham sido erradicadas, né? Ou seja, a gente está voltando alguns passos na nossa história, na história da saúde e da medicina, e estão vendo o aumento da importância das doenças infecciosas, né, e parasitárias e tal, que estão diretamente relacionadas com desenvolvimento e pobreza e condições socioeconômicas aí mais difíceis. Mas a gente teve isso, inclusive, em países mais desenvolvidos, principalmente em países desenvolvidos, né? Em 2013, a gente teve um surto de sarampo em Nova York. A gente teve na Itália, se não me engano, em 2018, a gente teve um surto de 4.000 casos na Itália, perdão, em 2017, e a gente teve aqui, recentemente, em Pernambuco e Ceará, alguns casos de sarampo, e no caso mais recente aí agora da nossa história, em Roraima, que a gente teve um surto de algumas doenças. E a gente está identificando algumas causas, né, que a gente está querendo trazer aqui para discussão, como o movimento antivacina, que o Ari falou, bem polêmico,
mas também o retorno a condições socioeconômicas piores, o que vem comprometendo aí o acesso à vacinação e tudo. Para isso, Você acabou nos antes da citando, gente... Pedro, rapidinho, desculpa aí. Aham. Você acabou nos citando, mas acho que teve também o retorno dos casos de febre amarela aqui no país, né? Que acho que isso está bem Isso, vivo na perfeito. memória das perfeito, pessoas, perfeito. né? Também. Perfeito, isso. E aí, para a gente trazer esse retorno, a gente vai tentar fazer uma breve contextualização aí sobre vacinas e tudo, e a gente vai trazer um pouquinho da história disso, como é que isso aconteceu, e eu vou passar a bola para a Rania aí para ela nos agraciar com seus conhecimentos. Então, né, enfim, acho que é legal a gente poder contextualizar um pouco, porque a história de vacina é uma coisa bem antiga, né? A gente vai ter história da primeira vacina fabricada, né, que se relata na história da varíola, né? Lá no século XVIII, 1790, né? Um médico que descobriu que algumas pessoas não pegavam varíola porque tinham contato com a varíola bovina, né? Animal que era menos agressiva, né? E aí essas pessoas não pegavam a varíola na forma humana, né? E ele percebeu isso, mas foram assim, 20 anos de estudo, ele percebeu isso e começou a inocular, né, essa varíola que era bovina nas pessoas, e com isso ele reduziu, naquele momento, né, a epidemia de varíola, que era muito fatal, as pessoas morriam muito por isso, né? Mas a gente vai ter aí 100 anos praticamente, né? Em 1880, que Pasteur, né, depois de descobrir a existência dos micro-organismos, né, é que ele vai começar a produzir efetivamente as vacinas, e vai dar o nome de vacina em homenagem àquele médico inglês lá que descobriu a questão da varíola, que foi o Eduardo Jenner. E vacina vem do termo vaca, inclusive, né? Do latim. E ele acabou colocando como uma homenagem, né? A quem, né, efetivamente produziu a primeira vacina, né? E aí de lá para cá, quer dizer, de 1880, a gente tem mais de 100 anos em que a gente vem produzindo vacinas. E aí vacina, como qualquer substância ou micro-organismo que esteja inativado, que é inoculado em alguém para produzir uma resposta imunológica, né? Então, todo o material que faz esse tipo de ação, a gente vai dar o nome de vacina, e a gente vem criando vacinas ao longo da história, e elas são super importantes na questão das doenças infecto-contagiosas, né? E aí eu queria... A ideia, Rania, desculpa te interromper, mas a ideia é isso, é inocular um agente morto ou enfraquecido, né, para justamente ou partes dele, justamente para induzir uma doença mais leve, para preparar a doença ou preparar a pessoa, proteger a pessoa de uma doença mais grave, não é isso? Exatamente, né? E aí a gente vai ver como que no Brasil, e aí eu quero citar 3 doenças especificamente, né, e falar aqui da nossa realidade, mas no mundo como um todo foi importante, a questão da vacina para tétano, sarampo e poliomielite, né? Que são 3 doenças. O tétano, então, que é uma doença muito letal, né? E a gente teve aí, na década de 80, quando a gente ainda não tinha, bem o início do programa de vacinação, você tinha 70 mil casos de pólio por ano, por exemplo, e a gente consegue, em 1994, erradicar a poliomielite do país, né? Então, na verdade, em menos de 20 anos, com as campanhas de vacinação, você erradica isso. O sarampo, a gente tinha, que você falou um pouco aí, né, dos surtos que a gente teve. Sim, sim. Mas lá na década de 80, a gente tinha 4,5 milhões de casos ano no Brasil, estou falando. Eu não sabia disso. E aí, isso está nos documentos da Fiocruz, né? Que é a Biomanguinhos, está ligada à Fiocruz, é um grande produtor de vacina aqui no país, né? E tétano, a gente tinha mais de 100 mil casos ano, e aí a gente tem uma redução importante. Hoje é mais raro a gente ver alguém ter casos de tétano, né? São casos bem isolados que acontecem, né? Então a gente teve uma virada na saúde pública no momento em que a gente consegue utilizar vacinas para proteger dessas doenças que são mais imunopreveníveis, né? Ou doenças infecciosas, como a gente disse. E no Brasil, a gente começa com o Programa Nacional de Imunização em 1973. E a importância dele é porque ele ampliou muito a cobertura vacinal, né? Como ele era... Esse é um programa que é pré-SUS, né? Antes do SUS, mas ele já era um programa que era gratuito e era universal. Então, ele atingia toda a população e ele veio se ampliando essa cobertura vacinal, que levou, como eu já falei, à eliminação da poliomielite na década de 90.
E a gente tem um controle, né, da transmissão de sarampo e rubéola. Você não tem mais epidemias de sarampo e rubéola, você quase não tem casos, ou no máximo surtos muito vinculados a pessoas que vêm externamente, né, e trazem o vírus para dentro do país, né? Então é um fator importante essa história da gente ter vacina em saúde pública, é um tema precioso, né? A possibilidade da gente ter vacinação. Apesar dessa relevância importante da vacina e de ter ajudado a erradicar ou controlar muitas doenças, ao longo da sua história a gente sempre teve questionamentos e críticas, né? Vinculada a elas. Aí não sei se vocês querem comentar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vale a pena, Ania, que você destacou muito bem, né, a importância e o destaque que o nosso PNI, né, o nosso Programa Nacional de Imunização, tem no mundo, né, com relação a resultados, mas a gente não é uma história que foi construída não sem atropelos, né? E ao longo do século passado também a gente teve alguns problemas com relação a isso. E a gente termina aprendendo muito na escola, no ensino médio, a questão do que foi a revolta da vacina. Quem é que quer falar um pouquinho sobre isso? Então, esse tema, eu gosto muito de história, e aí eu vou tentar falar um pouquinho. Você é bem antigo mesmo. Faz parte da idade, eu sou o ancião do grupo. E aí é só interessante o que a Rania falou da importância, né? A vacina talvez seja uma das medidas, ou talvez a mais, né? Medida pública, universal, de redução de mortalidade, de redução de doenças, já na história da medicina, né? Depois a gente teve antibióticos, a gente teve tratamento das doenças cardiovasculares, mas sem dúvida acho que a vacina em termos de alcance global sem dúvida a maior intervenção que a gente já teve. Agora, como a Ari disse, nem tudo foram flores aí nessa história, nem tudo são flores, né? E nem tudo foram flores. A gente teve a revolta da vacina aqui no Rio, que foi uma coisa muito louca. Em 1904, Oswaldo Cruz e o prefeito do Rio, que era Pereira Passos, eles promulgaram uma lei para obrigatoriedade da vacina para a população em geral. E quando eles tentaram fazer isso, eles fizeram de uma maneira bem bruta mesmo, né? Eles invadiram as casas das pessoas, prenderam pessoas, usaram forças militares, e isso gerou na população uma revolta que muitas vezes pode ser minimizada na história, mas para vocês terem noção, a gente teve 30 mortos na revolta da vacina, né? Teve gente deportada para o Acre, teve gente presa, teve alguns focos que se alastraram aqui no Recife, em Pernambuco, teve algumas manifestações, mas foi principalmente no Rio de Janeiro, e foi um sinal de que a população não estava exatamente satisfeita com as pessoas, obrigando elas a fazer algum tratamento, né? Como consequência, a vacinação obrigatória foi revogada, né? Eles não conseguiram. Essa revolta durou uns 5, 6 dias, em novembro, e culminou, então, com a revogação dessa lei. Eu acho que isso pode... alimenta. Eu já conversei com pessoas que são contra a vacina hoje, não vacinaram seus filhos, são poucas, e usam, inclusive, esse argumento. Não, é uma medida forçada do governo, porque eles querem controlar a população, foi uma medida de eugenia, enfim, eu já ouvi vários argumentos estapafúrdios aí, mas isso alimenta esse movimento que a gente está vendo contra a vacina, e, ao longo do tempo, a gente teve outras manifestações, outras polêmicas, mas é interessante citar uma polêmica, talvez o grande pai dessa polêmica, que teve inclusive respaldo científico por um tempo, é um grande amigo de Fernanda chamado Andrew Wakefield. Peraí, ele é amigo de Fernanda? Amicíssimo de então Fernanda. Vamos deixar a Fernanda falar um pouquinho vou deixar. Grande amigo. Ela tem que fazer o filme do cara aí para depois a gente criticar. Vixe Maria. Fernanda, investiguei esse senhor aí por um tempo para escrever uma reportagem. Stalker. Você que stalkeou chama. ele no Sim. Facebook, Stalkeou Fernanda? ele. Stalkeei ele por
por uns meses aí para escrever uma reportagem sobre ele. Eita, fala pra gente um pouquinho. Um senhor. Bom, a história do Andrew Wakefield, eu acho que a gente pode colocar como a história mãe desse movimento antivacinista que surgiu mais ou menos durante os últimos 20 anos. Em 1998, Andrew Wakefield era um médico britânico e ele atuava no nome comprido agora, no Royal Free Hospital School of Medicine, em Londres. Me parece importante, assim, quando Sim, você né, lê esse o nome. nome é um Eu ia nome perguntar se pomposo. isso é de comer. E ele publicou na revista científica The Lancet, que é uma revista britânica, médica, muito respeitada no mundo inteiro. Só uma parte, Fernanda, está entre os 5 periódicos científicos mais respeitados do mundo atualmente. Tá lá junto com o New England, né? BMJ. O Lancet. E foi um estudo pequeno, só que o estudo, assim, causou um efeito bombástico que se arrasta até hoje, apesar de já ter sido desmentido. O estudo foi o seguinte: ele pegou uma amostra muito pequena de pessoas, ele pegou 12 pessoas, 12 crianças com autismo, e quis relacionar o desenvolvimento do autismo à inoculação da tríplice viral. Foi um escândalo, e depois da pesquisa, a comunidade médica no mundo todo, em um esforço coletivo, tentou estabelecer uma conexão, né, com a tríplice viral e o desenvolvimento do autismo na infância, e ninguém conseguiu encontrar absolutamente nada. É a MMR, né, que eu tô falando. Então, o que se concluiu, assim, por unanimidade, é que não havia qualquer indício de que a MMR causasse autismo. Alguns jornais britânicos importantes, a BBC inclusive investigou isso, reportaram que tanto o hospital para o qual o Wakefield trabalhava quanto ele próprio receberam dinheiro de advogados para levar essa pesquisa adiante. Porque eles estavam de olho no dinheiro que os clientes receberiam do governo como indenização. Então, caso o estudo colasse, né? E quem que eram os clientes dele? Os pais das 12 crianças que participaram do estudo. E essas denúncias foram apuradas pelo Conselho Médico Britânico. A conduta do Wakefield em uma notinha do Lancet em 2010 foi chamada de desonesta e totalmente guiada por interesses pecuniários. Ele teve a licença cassada e o Lancet se referiu a esse estudo como uma grande fraude, um estudo fraudulento. Mas isso em 2010. O estudo foi lançado em 98, então o estrago estava feito. Essa polêmica se alastra até hoje tem gente que não tem a menor ideia de onde isso surgiu, mas ouviu falar que vacina causa autismo e evita vacinar os filhos. Então, para a história ficar só um pouquinho mais curiosa, é legal levar em consideração que esse estudo teve uma influência grande na mídia. Hollywood teve um papel importante na demonização da vacina. Famosos como a Oprah Winfrey, o Jim Carrey, o Charlie Sheen, o Rob Schneider, Jenny McCarthy, são algumas só das celebridades que se declaram contra vacinas. E assim, não é à toa, talvez, que a Califórnia seja justamente o lugar que abriga os maiores surtos de doenças evitáveis por todos os Estados Unidos. É impressionante, né, Fernanda? Eu fico realmente chocado cada vez que a gente conversa sobre isso, porque, enfim, vamos tratar um pouco melhor sobre isso, mas não estamos falando de saúde individual de cada um, mas estamos falando de uma saúde coletiva, verdadeiramente. Eu estou lembrando, só para me veio à cabeça agora, que, inclusive, o nosso último episódio foi sobre fake news e a gente citou um pouco essa história. E eu citei um caso que a gente viveu há pouco tempo, né, que foi com o aparecimento dos casos de microcefalia relacionados, que a gente em pouco tempo relacionou à Zika, né? E rapidamente se alastrou uma fake news, um boato,
de que o que estava causando isso seria uma suposta vacina por rubéola no calendário das gestantes, né? Sem se atentar, eu não sei se quem criou isso se atentou ou não para isso, mas a vacina contra a rubéola sequer está no calendário vacinal das gestantes. E aí, aqui quem fala é Rubens Cavalcante, médico de família e comunidade, professor da Universidade de Pernambuco, e vou cumprir um papel de Deus Ex Machina aqui. Eu estou responsável pela edição deste episódio e vi com o pessoal, com Ari, Pedro, Rani e Fernanda, a necessidade de trazer um comentário adicional. Bom, a rubéola é uma doença provocada por um vírus e que na grande maioria das pessoas que têm o problema apresentam sintomas leves. Há até pessoas que tiveram essa doença, mas que nem sentiram nada. Daí pode surgir um questionamento: por que uma doença tão insignificante precisa de vacina? Bom, o Brasil adotou a vacinação contra a rubéola por 2 motivos. Um é que a rubéola deixa de ser insignificante quando uma gestante é acometida pela doença, principalmente no início da gravidez, quando muitas vezes ainda nem sabe que está grávida. Quando isso ocorre, é altíssimo risco de que ocorra a chamada síndrome da rubéola congênita. Trata-se de um grave problema que pode resultar em aborto, morte fetal ou anomalias congênitas como diabetes, catarata, glaucoma e surdez no bebê. O segundo motivo para ter um programa de vacinação contra a rubéola é que grávidas não podem tomar essa vacina. Para evitar que o problema ocorra durante a gestação, é importante que a população como um todo tenha eliminado a circulação do vírus através da imunização de rebanho, que será explicado mais adiante no episódio. Mas apesar de ser um problema grave, cuja resolução é simples através da vacinação, há a produção de notícias fraudulentas ou fake news como a seguinte. É o seguinte: no Brasil morrem anualmente, em média, 17 crianças de rubéola. Isso num país que tem 180 milhões de pessoas. E, não morrem não, quer dizer, 17 crianças, desaparecem 17 casos de rubéola. E a rubéola é normalmente uma doença que causa apenas uma incomodidade e os sintomas desaparecem em poucos dias ou semanas. Apesar disso, o Ministério da Educação determinou a campanha de vacinação em massa que deve atingir 7 milhões de mulheres. Acontece o seguinte, que essa vacina, tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, né, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante, de modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. Então, a rubéola é um problema social sim, pois as sequelas da síndrome da rubéola congênita são graves. Para quem não sabe, esse sujeito que propagou essa notícia fraudulenta é o astrólogo e autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho. Ele é o mentor intelectual do atual presidente do Brasil. Já foi responsável pela indicação de 2 nomes para o alto cargo do seu governo, o chanceler Ernesto Araújo e o ministro da Educação, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues. É preocupante ter um governo que possui um mentor intelectual que propaga esse tipo de canalice sobre a rubéola, um problema de saúde grave que precisa ser combatido com a vacinação. Então não caiam nessa maluquice. As crianças devem tomar sim a vacina contra a rubéola, que está na tríplice viral, uma vacina que protege contra rubéola, sarampo e cachumba. São 2 doses, a primeira com 1 ano de idade e a segunda dose entre 4 e 6 anos. Todos os adolescentes e adultos, homens e mulheres, também precisam tomar a vacina tríplice ou a dupla viral, que é contra sarampo e rubéola, especialmente as mulheres que não tiveram contato com a doença. Medidas como a campanha de vacinação contra a rubéola de 2008, promovida pelo então ministro da Saúde José Gomes Temporão, alcançou uma cobertura vacinal de 94% e foi a grande responsável pela eliminação da síndrome da rubéola congênita em 2010. Vale ressaltar que não houve o registro de nenhum caso de esterilização, até porque não existem substâncias esterilizantes em vacinas. O grande perigo das fake news, inclusive esse estudo do Wakefield pode ser enquadrado, né, na categoria fake news, só que uma proporção um pouco maior, é que mesmo que ela seja desmentida, o estrago já está feito permanentemente. Isso aconteceu até com a eleição, né? Com um certo presidente que foi eleito, né? Assim, quando a galera percebeu, o estrago estava feito, né? Já está feito.
Se a galera percebeu, né? Nossa, talvez a galera não tenha percebido. Mas no caso do estudo, ele foi desmentido. A comunidade médica do mundo todo jogou esse estudo no lixo, mas as pessoas não esqueceram. E provavelmente não vão esquecer. Ou talvez demore uma geração. E esse assunto, essa questão que até hoje é muito repetida, como você falou bem, Fernanda, me lembrou uma outra questão que é o oposto. Isso não estava previsto originalmente aqui no nosso roteiro de conversa, mas eu não sei se alguém quer falar sobre isso. Lembrei agora dessa história do período que a gente teve recente com relação à vacinação da febre amarela, quando começaram a retomar os casos, e a gente teve uma busca excessiva pelas vacinas, né? Inclusive de gente que não precisava e buscou de uma maneira, digamos, podemos falar até com certa situação de alarmismo na sociedade, e isso trouxe complicação em alguns serviços de saúde, tanto que tiveram que começar até pesquisar uma vacina fracionada, né, para que conseguisse dar conta da produção no Brasil, né? Rânia, o que é que tu acha sobre isso? Pois é, já que eu tinha lembrado aí da história da febre amarela, né? Deixa eu dar um pitaco sobre isso, né? Acho que isso conversa muito com essa história, como a Fernanda falou, né? Inclusive, de Hollywood ter se envolvido, né? Assim, a mídia, ela tem um lugar importante, né? De disseminação da informação, e em mídia eu estou falando das revistas, mas também hoje a gente tem que falar também das mídias sociais, né? Das redes sociais. E aí como as informações se alastram, né? Então, a gente tanto está vivendo, né, 8 anos depois do estudo ser desmentido, ele ainda é citado aí, o estudo que eu estou falando aí da história da relação de vacina com autismo, ele ainda é citado como uma verdade, já estando desmentido há mais de 8 anos, né? Como a gente viveu essa loucura por necessidade da vacina, né? No caso aí da febre amarela, né? Um desespero por conta dos casos. Realmente a gente houve um retorno de ver casos e casos de morte, né? Inclusive, que a febre amarela tem uma letalidade importante. Mas a gente viu, principalmente, por exemplo, que os casos de febre amarela estavam entre pessoas que estão em áreas que era indicada a vacinação, né? Precocemente, porque eram pessoas que moravam em zonas rurais ou pessoas que estavam em turismo em áreas em que era indicada a vacinação, né? Então, quer dizer, isso já estava no calendário como uma recomendação, que as pessoas não seguiram, né? Não tinham dificuldade de seguir. Aconteceram esses casos e isso fez essa corrida desesperada para quem não estava em área de risco, né? Que poderia em outro momento se vacinar, mas aconteceu essa corrida desesperada e isso dificultou, inclusive, que a gente pudesse vacinar quem efetivamente precisava naquele momento, né? Porque você viu os grandes centros urbanos, que são áreas que não tem circulação, né, do vírus da febre amarela, você viu as pessoas correndo para se vacinar e a gente faltou vacina, inclusive, para vacinar as áreas que realmente eram de risco, né? Como que é complicado, na verdade, como a gente lida. Acho que isso fala muito da história de como que a gente lida com as informações, né? E como que a população chega até ela e como repercute isso, né? Então, mesmo um caso, de um lado, as pessoas que não estão fazendo vacina e estão acreditando em informação sem base científica, né? Porque controvérsia com as vacinas, elas têm relações éticas, né? A revolta da vacina está vendo essa história. Tem a discussão da segurança, acho que o André Wakefield, aí, o amigo da Fernanda, né? Foi por essa linha aí, né? Da discussão de segurança. Amizade, né? Brother. Pois é. E no caso da vacina da febre amarela, por exemplo, a gente foi o contrário, né? Foi o desespero das pessoas com as doenças infecciosas que fizeram elas procurarem, né, de forma alardeada o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante isso, né? Que a gente teve esse alarde dessa procura e, por outro lado, você tem uma baixa, né? A gente teve uma piora da cobertura vacinal de vacinas importantes no Brasil, né? Nos últimos tempos, por várias questões que Pedro, inclusive, citou muito bem no início, né? Mas acho que vale a pena retomar, ligado, inclusive, ao desfinanciamento do sistema, a vacina, né? Ela, para ser uma medida eficaz, ela tem que ser universalmente distribuída e de forma gratuita, né? Então, quando a gente tem problemas nisso, ou seja, de financiamento,
do próprio Sistema Único de Saúde, de seu funcionamento, das unidades de saúde estarem plenamente funcionando e a gente ter vacina disponível, a gente vai ter uma redução disso e pode acontecer problemas de vacinas como sarampo, né, rubéola, coqueluche, que são doenças que a gente tinha sob controle, a gente perdeu o controle delas por conta de baixa de cobertura vacinal, né? Então, acho que precisa levar tudo isso em consideração, né? E isso, legal você falar isso, Ana, porque às vezes tem uns números que para nós é pouco, mas, por exemplo, para uma vacina ter efetividade, ela precisa de ter, por exemplo, 90% de cobertura vacinal, ou seja, 90, 80 e tantas por cento, 90% das... Não sei se é sarampo, posso estar enganado. Sarampo acho que é 95. 92 ou 95%. E É. quando você cai, às vezes, 5, 7%, você já tem o aparecimento dessas doenças, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nesses números e é legal também pensar no quanto a fake news, no caso aí da vacina e tantas outras, nos afasta da verdade, né? Seja ela para quem não quer se vacinar, né, no anti-vax, quanto para quem quer se vacinar demais, ou seja, Exato, os extremos, né? a fake news ela deixa obscurecida assim a percepção das pessoas e é muito interessante como que a gente se prende a uma pós-verdade quando existe muita verdade disponível, né? Eu gosto muito das evidências, de analisar as questões da saúde e outras coisas por evidências, e eu levantei, assim, não vou aprofundar, obviamente, mas eu estou com alguns estudos aqui que nós vamos subir no site, tá, para quem quiser, mas a gente tem, por exemplo, estudos feitos epidemiológicos em 62 países com mais de 1 milhão de crianças que falam que as vacinas reduziram a mortalidade por todas as causas, não, ou seja, teve impacto fora das doenças infecciosas em 23%. Imagina isso globalmente, né? Gigantesco. A gente reduziu 71% de hospitalização por rotavírus em estudo com 27 países. A gente teve redução de mortalidade por rotavirose também. Então, a gente tem dados bastante sólidos para mostrar isso, né? Esse benefício, as pessoas se afastam dele, né? Teve estudo muito interessante de que a vacinação por hepatite B diminuiu a incidência, ou seja, o aparecimento de doenças hepáticas crônicas que podem estar relacionados ao vírus B, né? Tem estudo de vacina por pneumococo que diminuiu a mortalidade cardiovascular em idosos. Ou seja, a verdade está aí. O que a gente tem que saber é procurar buscar a informação e avaliar criticamente. E dentro disso, além do benefício direto, que é uma coisa que a gente vai chegar aí no movimento anti-vacina, que é um movimento muito individualista, né? O pai, a mãe, eles pensam em não vacinar com o risco do seu filho, mas existe uma coisa chamada vacinação de rebanho, né? Que é o benefício direto da vacina. O que é? O Ari vai tomar a vacina e vai ter a chance de desenvolver uma doença reduzida por essa vacina, ou ele vai ter uma forma menos grave dessa doença. Mas existe uma coisa chamada vacinação de rebanho, que depende dessa taxa de vacinação aí que a Rânia e a Fernanda comentaram. Quanto maior a população vacinada, você diminui a circulação dos agentes patogênicos dessa vacina. E, consequentemente, você está protegendo as pessoas ao seu redor. A gente não é isolado, né? A gente vive em sociedade, então a gente tem esse benefício. Eu separei uma evidência muito interessante sobre isso. É um artigo de 2016 em que eles vacinaram crianças, eu me esqueci o país, na Espanha, se não me engano, acho que o estudo é de Barcelona, e eles vacinaram crianças contra algumas cepas do pneumococo, de uma das bactérias que causa pneumonia, e aí
essa vacinação em crianças diminuiu a mortalidade de pessoas entre 18 e 64 anos por essa bactéria, por pneumonia por essa bactéria. Ou seja, eu vacinei as crianças, diminuiu a circulação das bactérias e beneficiou adultos entre 18 e 64 anos. Né? Isso é uma coisa que as pessoas Tem que considerar, ignoram. né? E elas precisam Tem que considerar, né? considerar. E as pessoas pensam e se esquecem, e na verdade se esquecem não, desculpa, elas se prendem nos eventos adversos, em fake news e eventos adversos assim, que podem acontecer. É óbvio, como qualquer outro tratamento, né? Acho que Ô, é Pedro. legal. Posso dar um adendo, Ari? Né? Na verdade, assim, acho que essa questão do quanto que o efeito da vacina, né? Ele é individual, mas ele também é coletivo, né? Teve essa questão que você trouxe de exemplo, Pedro, mas é a gente lembrar também, por exemplo, que as grávidas não podem tomar muitas vacinas, né? Boa, perfeito. Tem várias vacinas que as grávidas não podem tomar. O que está no calendário da grávida é aquilo que ela pode tomar, tem vacinas que elas não podem tomar. E aí o fato de muitas pessoas ao redor das grávidas estarem vacinadas faz com que aquele vírus ou aquela bactéria não circule e a grávida não adoeça. Se você pensar nas pessoas que têm HIV, diabéticos, por exemplo, outras pessoas que usam alguma medicação que baixa a sua imunidade, elas acabam, algumas vacinas elas não podem tomar porque tem imunidade baixa, elas acabam sendo protegidas por quando você tem muitas pessoas vacinadas ao redor, né? Então, assim, só para dar mais alguns exemplos de como que é uma atitude individual, mas que repercute no espaço da coletividade, né? Eu só ia acrescentar que, inclusive por isso, os governos intervêm em algo que, à primeira vista, talvez devesse depender só da gente, né? Porque é uma substância exógena entrando no seu corpo. Você deveria ser soberano, você deveria... Só que não. O que as pessoas precisam entender é que o governo intervém porque você, deixando de tomar uma vacina, você não está afetando só você está afetando, entre aspas, o rebanho, né? O vizinho que está com câncer, ele está fazendo uma quimioterapia. Uma pessoa que desenvolveu alergia a alguma vacina não pode tomar. Uma criança com imunodeficiência, uma criança que precisa fazer imunossupressão. Então, eu acho que é estranho que sim, é uma ideia estranha à primeira vista o governo poder mandar no que você vai fazer com o seu corpo, mas por outro lado, se você for analisar com seriedade, não é, porque, né, ninguém vive numa bolha e a sua falta de prudência pode afetar toda uma comunidade. E o governo tem um pouco esse papel, né, de equilibrar, né, entre o individual e o benefício coletivo, né? Ele está aí para justamente mediar esse conflito que pode... Conflito no sentido de que pode haver, né, necessidades díspares e que você tem que mediar essa questão num benefício maior de todos, né? Então, acho que é um pouco por aí que entra. E aí eu queria acrescentar que Pedro tinha citado a questão de que eventos adversos, né, podem existir com vacina, podem, né? A gente aqui no Brasil, a OMS já recomenda isso desde 1990. No Brasil, desde 1992, a gente tem um sistema de vigilância dos efeitos adversos pós-vacina, né? Em que qualquer efeito adverso de vacina em qualquer lugar do país vai ser notificado e você observa isso, né? E vigia isso. Isso faz, inclusive, com que algumas mudanças no calendário vacinal ocorram, algumas mudanças no tipo de vacina ocorram. Então, você não está somente o governo faz a vacina e o indivíduo está desprotegido a partir disso, né? De possibilidade de efeito adverso. A gente tem um sistema rigorosíssimo de vigilância disso, né? De assistência em caso de efeito adverso e de vigilância, né? Então, isso o mundo inteiro, né, faz, e o Brasil, inclusive, há mais de 2 décadas está fazendo, né? Então, acho que é importante ressaltar isso. Até acrescentar que, em cima disso que você falou, que a gente tem uma polêmica recente envolvendo a vacina do HPV, né, que foi uma das controvérsias que a gente teve em 2014, que foi quando o governo investiu pesado na divulgação dela. Seriam vacinadas meninas entre 11 e 13 anos,
E assim, a maioria apresentou efeitos colaterais pequenos, chatos, mas pequenos, né? E em março, em Caxias, no Rio Grande do Sul, foram investigados casos de convulsão cerca de 1 hora após a vacina. Agora a gente está falando, a gente não sabe se está falando em correlação ou em causa, né? Que é o grande problema quando a gente vai avaliar os efeitos colaterais de algum medicamento, de qualquer coisa. Aconteceu algo junto à inoculação da vacina, você não pode dizer logo em seguida que foi por causa da vacina, né? Pode existir correlação, mas não uma relação causal. Então, elas tiveram elas fizeram os relatos de efeitos colaterais neurológicos, que são reações consideradas graves, e até então não havia registro na literatura médica a respeito disso. Assim, pouco depois dessa convulsão que elas tiveram, que ninguém pôde determinar a causa, elas ficaram bem, melhoraram, tiveram alta, sem sequela nenhuma. Só que a recomendação da vacina começou a ser questionada. Por exemplo, o governo japonês abandonou após uma reação da sociedade, por causa de efeitos colaterais graves em seguida da aplicação. Um médico da Merck Sharp, chamado Bernard Dahlberg, que é Merck Sharp, o que é, Fernanda? Só pra, Merck Sharp é a empresa que produz a vacina contra o HPV, a Gardasil. Ele relatou numa entrevista que não se tem, ele diz que não se tem nenhum efeito sobre o câncer de colo de útero e muitos efeitos secundários. A previsão dele é que a Gardasil pode virar um escândalo médico. Só que, assim, existe um conflito de interesse, né? Ele saiu dessa empresa como persona não grata, ele brigou com os poderosos donos da empresa, então eu não sei até que ponto a gente pode levar esse relato dele a sério, mas o fato é que ele publicou um livro a respeito disso, chamado Omertá, Confissões de um Médico, sobre tudo o que acontecia nessa empresa que produz vacinas e que produziu a Gardasil, que é a do HPV. Só permita uma parte, Fernanda, antes da gente já aquecendo, né, para a gente começar a bater um pouquinho, mas só uma parte aqui em tempos onde a gente tem uma ministra de direitos humanos que fala que menino veste azul e menina veste rosa, e eu acho que essa questão do HPV também teve um lance de vacinar as meninas e isso ser uma sexualização precoce. Então eu acho que tem um machismo institucionalizado, um conservadorismo aí velado, que dentro de uma fake news, porque se ela estivesse rebatendo a vacinação com argumento científico, massa, vamos discutir, vamos debater. Agora, eu acho que aqui no Brasil a gente está tendo exemplos de que talvez o buraco tenha sido mais embaixo. Sim. E a galera tenha brigado por isso, entendeu? Tipo, enfim. Isso aconteceu de fato. Eu citei o médico francês e o que aconteceu no Japão, mas no Brasil não foi só o caso dessas duas meninas. Existiu, sim, uma parcela da população mais reacionária que dizia que vacinar as meninas contra o HPV estaria induzindo elas a começar uma vida sexual mais cedo, mais precoce, e não usar outro tipo de proteção, não usar preservativo. Então, houve sim um backlash, entre mas aspas. então essa galera tá certa em não vacinar, né, velho? Assim, vamos partir logo para o anti-vax, vamos parar de vacinar e é isso aí, né? Existiu isso e foi complicado. Porque você, como amiga do Wakefield, você também fiquei sabendo que você é amiga do movimento anti-vax. Procede isso? Procede, Arizinho? não vacinei nenhum dos meus gatos. Meus gatos não. Aqui não. Aí tem aqui não entra informação. vacina. Aqui Mas, tem. Gente, vejam só, já estamos caminhando bastante no tempo e eu queria puxar novamente para a gente chegar, porque eu tô doido na realidade para que a gente bata nesse movimento anti-vacina aí, né? Fernanda fez algumas ponderações muito importantes agora com relação... A gente tem falado muito da importância das vacinas, mas não poderíamos deixar de também falar sobre
se todas as vacinas merecem confiança, se todas funcionam, se é porque tem um nome de vacina que merece confiança total. Estava lembrando agora do exemplo da vacina contra a dengue, que já se encontra disponível no sistema privado no nosso país, né, e que é caríssima e que a eficácia, posso me equivocar um pouco, mas eu acho que está em torno de 65%, né, e eu acho que vale o debate. E aí, uma vacina que é caríssima, que tem essa eficácia, o que é que isso tem de repercussão na nossa saúde, ainda mais sendo feita no sistema privado, né? Depois de a gente falar tanto do efeito de imunidade de rebanho, essa coisa toda, né? Mas vamos lá, que eu acho que o nosso tema hoje, não sei se alguém quer fazer alguma ponderação antes, mas o nosso tema o tema que motivou a gente vir para esse debate agora é a questão desses movimentos anti-vacina, né? Parece que os olhos brilham de muita gente quando a gente toca nesse assunto. E aí eu passo logo a palavra, não sei se Fernanda quer abrir esse ponto. Como é que a gente faz, Fernanda? Eu tô até me ajeitando na cadeira aqui. Assim, eu acho o movimento... Eu não vou nem usar minhas palavras, nem medir minhas palavras. É um movimento idiota. Nessa. É um movimento idiota que pode trazer de volta doenças que já fez isso, aliás, né? Doenças que haviam sido erradicadas há anos. Uma histeria coletiva respaldada por famosos de Hollywood, como eu já citei hoje, e que não pesa de verdade os prós e os contras. Eu fiz uma tabelinha pequenininha aqui com algumas das vacinas mais famosas, contrabalanceando os efeitos colaterais que elas possivelmente causariam e o que poderia acontecer com você e com seus pares se você não tomasse a vacina. Vou dar só um exemplo rapidinho aqui da BCG, que é a vacina contra a tuberculose. O efeito raríssimo que pode ocorrer de 0,4 a 1,9 por milhão de vacinados pode ocorrer Por milhão. Pode ocorrer o contágio vacinal com disseminação do bacilo pela pele, ossos e sistema nervoso. Caso você não tome, você pode contrair formas graves de tuberculose que vão gerar sequelas permanentes, comprometimento da capacidade respiratória e até morte. A hepatite B, efeito raríssimo, 1 para 600 mil, reação alérgica, só. Caso você não tome. Embora haja portadores saudáveis de hepatite B, no desenvolvimento da forma crônica, ela pode evoluir para cirrose, câncer hepático e morte. E assim, eu tenho mais 5 vacinas que eu coloquei nessa tabelinha com ponderações similares. São sempre efeitos raríssimos, incomuns, e caso você não tome, sempre tem paralisia, morte, algo assim envolvido. O caso daquele menino que ficou bem famoso, o David Salomone, que acabou repercutindo bastante, porque ele foi, assim, uma pessoa extremamente azarada. Em 1990, os pais dele levaram ele ainda bebê para a dose de VOP, né, que é a Sabin, e depois de 2 semanas eles começaram a notar diferenças no comportamento da criança. Os médicos ficaram confusos, ele parou de movimentar as pernas. 2 anos se passaram e aí eles viram que o David tinha desenvolvido poliomielite por causa da vacina, por causa da Sabin. Só para dar uma ideia da chance disso acontecer. Segundo dados da Academia Americana de Pediatria, 1 em cada 2,7 milhões de vacinados pode desenvolver pólio a partir da vacina. As chances são pequenas, é mais fácil ser atingido por um raio 3 vezes no mesmo ano do que isso acontecer com você. Achando que é um pouco difícil, viu? É um pouco eu difícil. acho que assim, eu já fui atingido por raio 2 vezes, então Mesmo eu ano. fico pensando, eu acho que é por isso que eu faço umas intervenções meio fora do contexto, mas eu queria saber, assim, o que é essa galera tabacuda do movimento antivacina
irresponsável, socialmente irresponsável, tem na cabeça de se preocupar com um evento que é mais raro do que você ser atingido 3 vezes por um raio No mesmo ano. no mesmo ano? Não é na vida inteira, no mesmo porque ano. eu fui atingido 2 vezes no intervalo de 7 anos, né? Então, assim, o que essa galera tem na cabeça de falar, de propagar isso, porque elas usam da pós-verdade, da fake news, ou de casos anedóticos. E Um religião caso também anedótico, influencia, né? religião, isso. E é um caso anedótico é esse, né? De um caso em 2,7 milhões, e tentam impor isso em rede social de forma a cooptar pessoas, a trazer pessoas para a causa delas com uma responsabilidade, assim, idiota. Eu acho que você falou a palavra certa, né? Assim, a gente tem uma galera que esquece que vive em sociedade. Exato. Se você quer ser idiota e morrer, é uma coisa, mas você tá sendo idiota e colocando a vida dos outros em risco, né? É E eu outra acho coisa. que sim, eles também estão falando, né, de uma vacina, né? Porque a gente fez uma ponderação com a vacina da HPV aqui, né? Com a vacina da dengue, mas a gente está falando de uma vacina que já existe, né? Há muito tempo, né? Perfeito. São anos aí, né? São mais de... eu não sei dizer quando foi criada a primeira da vacina da polio, né? Mas ela é uma vacina que tem mais de 30 anos de existência, né? E que a gente vem vacinando. Inclusive o fato, né, de ter sido relatado e a correlação, né? Que não é a certeza de caso, mas a correlação de alguns efeitos adversos e algumas pessoas que realmente puderam desenvolver a polio, fez com que hoje, por exemplo, as crianças menores as primeiras 3 doses, né, da vacina, que são nas crianças menores de 1 ano, elas não são mais da VOP, né, da SEIB, já é a vacina que tem menos risco, né, já foi mudada, inclusive. Salk, né, eles estão fazendo esse esforço para... Exato, houve essa mudança, né, a vacina, inclusive, que é mais cara, inclusive, né, um pouco mais difícil a administração, porque ela é injetável, não é mais oral, como é a SEIB, né? Então, você já teve essa mudança e eu acho que muito motivada também por conta do tamanho que essas informações acabam gerando, né? Como que um fato, ele gera o esquecimento de uma informação importante. Aí eu queria voltar na informação que eu falei sobre os casos e aí fazer uma correção, que eu não estava dizendo número de casos no Brasil, mas casos no mundo. Na verdade, é informação da OMS, que está no site da Fiocruz. Então, a gente tinha na década de 80, 70 mil casos de pólio ano, né? E a pessoa, quando tem pólio, ela fatalmente vai ter sequelas, né? Vai ser um deficiente físico para a vida, né? Pelo pólio na infância. E aí você tem 70 mil casos e você chega à erradicação, a não ter nenhum caso. Acho que a gente não pode esquecer disso, que a gente está fazendo aí, está falando de uma vacina que tem muitos anos de existência, que já vem sendo estudada há muito tempo, né? Sendo produzida e sendo utilizada em larga escala, que foi importante para evitar um dano que é crônico, né? Porque a pessoa com a deficiência física vai levar para toda a vida essa questão e vai ter outros comprometimentos da vida por causa desse adoecimento, de uma doença que já estava extinta e a gente está questionando isso, né? Então, tem que considerar essa questão, né? Eu, como ministra da Coerência, não uso os termos que vocês utilizaram. Alguém tem que falar a verdade. Mas só Eu idiota. tava sentindo falta de Rania nesse assunto. Mas eu tenho que concordar que é uma irracionalidade das pessoas, né? Produzir esse Que movimento elegância. baseado nesse tipo de informação. Ministra da Elegância. Ministra da Elegância. Eu acho que eu já tô ficando velho, aí a gente vai ficando mais cara de pau mesmo e perdendo o freio. Assim já, perdão, gente. Não, mas eu super tô concordando com vocês. Eu tenho a impressão que a gente tá deixando um pouquinho claro qual é o nosso posicionamento coletivo com relação a esse movimento. Eu poderia deixar mais claro, mas eu vou me conter aí diante das manifestações de Rania, então... Qualquer coisa eu aciono Rania novamente. Mas eu quero começar a caminhar, mas antes das considerações finais, eu queria que Pedro fizesse aí uma comparação, na realidade, um debate que envolve a questão dos antibióticos. Eu acho assim, que eu comentei mais no início do programa que as vacinas, junto com antibióticos, com o tratamento de doenças cardiovasculares, foram
os grandes responsáveis pelas alterações aí da mortalidade em grandes populações, né, na humanidade. E eu acho muita hipocrisia, porque a galera fala da vacina e, por exemplo, pelo menos a galera da revolta da vacina tinha uma coerência de que, porra, vocês não vão me obrigar a fazer isso, né? E a vacina, sei lá, você pode não levar o seu filho, você não é obrigado. E eles alegam isso, a conduta deles, tendo em face o risco dos eventos adversos. E aí eles esquecem, por exemplo, antibiótico. Mudou a história da saúde da humanidade e ninguém fala dos eventos adversos. Vamos fazer um movimento anti-antibióticos, né? Vamos fazer um movimento anti-tratamento de doença cardiovascular. Não, Vamos fazer de porque tudo, né? tem, Tudo. tudo tem seu evento adverso. Inclusive o que as pessoas usam para recreação. Cadê movimento anti-álcool? Eu não tô vendo aí, mas, Isso, exato. Cadê o movimento anti-cervejinha, anti-cachaça? Então, o que eu acho, o que eu fico, assim, intrigado mesmo, o que eu fico abismado, é porque a galera escolheu a vacina. E, assim, tem uma corrente, e eu tenho uma hipótese para isso, que eu vou colocar nas minhas considerações finais, só para jogar bomba mesmo. Mas a galera escolhe determinadas frentes, e isso acho que vale para fake news em outras áreas, eles escolhem isso e perdem a coerência no resto. Eles perdem a coerência de estudar de fato, são informações que estão disponíveis aí para qualquer pessoa, preferem o amigo de Fernanda, né, o Wakefield, e aí e escolhem isso e esquecem as reações adversas a todos os outros medicamentos. Tem gente que toma um comprimido de paracetamol e tem hepatite fulminante. Pois é. E talvez numa frequência muito maior do que evento adverso à saúde. As pessoas adoram tomar um anti-inflamatório e esquecem do sangramento, da piora da função dos rins. E ninguém fala, vamos fazer um movimento anti-inflamatório, vamos fazer um movimento isso. O que o pessoal gosta é de teoria conspiracionista. O pessoal adora uma teoria da conspiração, adora. É um jeito do governo controlar a gente. Eu acho que pegam tanto assim no pé da vacina porque é mandatório, porque você é obrigado. Porque, vamos fazer um movimento anti-cinto de segurança. Pois é. Né? Assim, um movimento anti-lei seca, vamos dirigir, vamos beber e vamos dirigir, porra. Exatamente. Bom, gente, eu acho que é justa a indignação. Tem que acabar com o antivax, sabe assim? Tá certo, Rogerinho. Mas vamos lá, vamos partir para finalizar esse episódio, que já está mais extenso do que o planejado. Mas eu acho que está bem legal. O debate, muitas questões que foram trazidas aqui, elas são fundamentais. Eu repito, a gente não tinha a intenção de esgotar, não era de maneira nenhuma a nossa intenção. A gente tem outros episódios aí na internet de outros podcasts tratando de vacinas, de movimentos anti-vacinas, das consequências. A gente até já recomendou aqui o do Pistolando, eu acho que teve um do Dragões de Garagem que fala sobre isso. A gente vai até linkar no nosso site para quem tiver interesse em buscar outros olhares, outras visões sobre isso, né? Mas vamos começar agora a caminhar para finalizar esse nosso debate do dia 3 de janeiro, sobre as vacinas, movimento anti-vacina. Acho que deixamos um pouquinho claro qual é a posição da nossa equipe com relação às vacinas. A gente já fez um episódio no final do ano passado e está retomando esse tema das fake news. Não era o foco principal, mas não tem como a gente falar sobre isso sem falar das fake news, porque vimos toda a importância que esse tema ganhou no último período, e certamente a gente vai precisar de muito conteúdo e de muita informação para enfrentar isso. Eu tenho a impressão, pessoal, e eu não sei qual é a opinião de vocês, e nas considerações finais eu vou pedir para que vocês comentem um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente vai precisar muito desenvolver métodos de como a gente combate as fake news. Acho que foi a Fernanda que falou isso no início, que às vezes o volume é tão difícil combater esse tipo de coisa, porque a gente às vezes tem uma enxurrada, um volume de fakes e de mentiras que fica difícil você combater. Aí você está num grupo ali de WhatsApp que você fala, não, pessoal, isso está errado, é dessa maneira, mas há todo um mundo de grupos de WhatsApp, de Facebook, de redes sociais que terminam espalhando isso. Exato. E as pessoas tendem a
adotar para elas as notícias que já confirmam a visão de mundo que elas têm, né? É a confirmação do viés, que eles digam, né? Confirmation Isso. bias. Você pega as notícias que concordam de alguma forma com o que você já pensa do mundo e exclui as outras, chama de fake news. Exato. Todo mundo tem essa parcialidade, a gente tem que lutar contra essa parcialidade para qualquer tipo de notícia, seja ela relacionada à saúde ou não. O Rubens, inclusive, ele tinha destacado um pequeno trecho de um material para o episódio de fake news e terminou que não entrou, e ele reforçou agora, o Rubens Cavalcante, que até ia participar conosco hoje e não foi possível, mas ele coloca de que tem um linguista norte-americano, que me escapa o nome agora, a gente vai colocar nas referências, mas ele propõe um método, de certa forma, simplificado de combater as fake news com as chamadas... É o Chomsky? Não, Chomsky. Isso. Pronto. Que são a história da verdade sanduíche, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente expor o que é verdade, né? Não começar negando uma informação, mas a gente expõe o que é verdade, a gente joga a verdade, depois a gente aponta qual é a mentira e diz qual é a diferença do fato verdadeiro, e, por fim, a gente repete a verdade e conta quais são as consequências dessa contradição. Então, num exemplo rápido aí, diante de uma fake news vou usar o exemplo aí que foi tão falado hoje, né, que a vacina contra o sarampo pode provocar o autismo. Então, a forma mais efetiva aí no primeiro momento seria dizer: vacina salva vidas, a vacina contra sarampo salva vidas. E aí depois a gente traz qual é a mentira e depois repete a verdade e aí faz uma certa comparação contando quais seriam as consequências, como Fernanda fez numa simples tabela. Se ela autorizar, a gente bota no site também, para as pessoas terem essa comparação entre essa situação e outra, né? E isso é um desafio, a gente repete isso quase todo episódio, foi um dos grandes motivadores para a gente construir esse episódio, uma ideia antiga, mas que era ter um meio instrumento que a gente pudesse trabalhar com informação, trabalhar com conteúdo positivo e tentar combater esse tipo de coisa. Mas eu vou partir logo para que a gente vá para as considerações finais. Eu vou passar a palavra novamente para que cada um possa fazer seus apontamentos, fazer sua despedida desse episódio. Estamos gravando aqui há pouco mais de 1 hora, mas já estamos conversando há mais de 2h30 aqui, né? Mas eu não fiz de forma completa, mas no fim agora eu quero listar aqui de uma maneira rápida todo mundo que nos mandou um abraço, que de alguma maneira tem recomendado. O Gianluca Belchior, Ana Geller, Camila de Matos, Walter Augusto, Aline Mendes, Letícia Lana, Luiz Ribeiro, Fabiana Pimenta, Lucas Boese, a Valéria Ximenes, Jaiane Ribeiro, que inclusive fez a recomendação do tema dos benzodiazepinos, que a gente vai tratar mais na frente, Gines Vilarinho, Dara, Mari Ramos, Thalita Kaminski, o Gil Luiz Mendes, que é do podcast Baião de Dois e que a gente gosta muito também, tem interagido. E no nosso site, destacar aqui os comentários da Jussara Dias e da Rosmarie Perazzi de Oliveira, né, que elogiaram o episódio que a gente tratou da questão das arboviroses. Mas, enfim, espero, se escapou algum nome aqui, certamente no próximo episódio a gente traz isso. Mas eu queria, começando por Pedro agora e trazendo depois Rânia e Fernanda, que a gente encerrasse o nosso episódio hoje. Quero dizer que foi muito bom participar e gostei bastante, viu? Diz aí, Pedro. Bom, galera, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, tem que acabar o movimento anti-vacina. Eu achei isso. É um dos meus recados. Tem que acabar. E, bom, mandar um abraço para Letícia Choque Dacker e Cultura, pro Tiago, né? e pro Choque de Cultura, né? Até porque eles vão cobrar direitos autorais da gente já. Um abraço para pro Renan. Letícia Dacker, a Pacamanca e o Tiago do Pistolando, porque eles me convidaram uma vez para participar. Eu fiz uma participação, foi bem legal de conversar com eles. E o Renanzinho? E o Renanzinho, né? E eu queria falar só uma coisa que eu pensei sobre esse movimento antivacina, é breve. Eu acho que, de certa forma, se a gente for olhar,
o movimento de vacina ele tem uma exponência, uma frequência, uma intensidade maior nos países desenvolvidos, né? A Europa tem vários e tudo, e nas classes economicamente mais privilegiadas, vamos dizer. E eu acho que talvez uma coisa para a gente pensar que isso talvez tenha uma raiz de um preconceito, de uma coisa institucionalizada contra as doenças, entre aspas, dos pobres, né? As doenças infectoparasitárias normalmente são associadas à pobreza, né? As pessoas às vezes têm vergonha de falar que tiveram uma tuberculose, porque isso tem um estigma e tudo. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso, que esse movimento anti-vacina, na verdade, ele traduz um pensamento elitista, colonizador, preconceituoso, né, da chamada classe dominante. No mais é isso. Obrigado pela participação aí e um abraço para todo mundo. Valeu, Pedro. Eu vou passar a palavra agora para nossa rainha da ponderação. Era ministra, já virei rainha. Eita, ministra. Imperatriz da ponderação. É porque o regime de governo termina mudando muito rápido quando a conjuntura está acelerada, como atualmente. Chanceler Chegou hoje chanceler. Chanceler da ponderação é bom. Chanceler, né? Mas diga aí, Rânia, pondere para nós. Na verdade, eu vou... Enfim, né? Eu acho que foi muito legal a gente ter feito essa conversa. Acho que questionar, né, o que está proposto como política pública é papel da sociedade, né? A gente vive numa democracia, então a gente tem mesmo, né? As decisões são tomadas a partir do questionamento também, né? Então, acho que é legítimo a gente questionar as questões, né? A sociedade civil está participando disso e questionando as políticas públicas, mas a partir de fatos, né? De coisas concretas, de estudo científico, de situações que comprovam efetivamente aquela argumentação que está se colocando, né? Todo esse episódio está justamente questionando o fato de que em que se baseia esses movimentos que estão questionando, muito em boatos, né? Ou as fake news, como se diz atualmente, né? Então, de forma alguma, a gente está querendo aqui que a sociedade não participe. Pelo contrário, nós estamos aqui também, né? No momento que a gente está questionando, estamos exercendo essa nossa possibilidade dentro de um país democrático. Agora, desde que isso seja baseado em fatos concretos, reais, né? E que a gente possa expor aqui, inclusive os conflitos de interesse dos estudos que vêm colocados, né? Com esse respeito, e aí a partir disso sim a gente vai ter conversa e vai negociar e vai ver e rever, e a política é feita dessa forma, né? Então acho que de forma alguma a gente está aqui dizendo que não pode se falar, que os idiotas não podem falar, mas tem que falar baseado em coisas concretas. E menos idiotice. Né? E menos idiotice, mais tema concreto, né? E dito isso, eu me despeço aqui do dia de hoje, dizer que eu curti aí trabalhar só com a Ari, que eu já tinha trabalhado aqui, né, no podcast, então Verdade. Curti hoje aí a conversa com o Pedro e com Fernanda, estreante, né, e a gente já decidiu que vai ter sempre um jornalista por aqui, então o Fernando estará convidado para os próximos. Eba! Bom, obrigado, Rânia, é sempre um prazer escutar a sua voz e a sua coerência saindo pelos meus fones de ouvido e nos ajudando em todos os debates. E para finalizar, Fernanda, quer se despedir, Fernanda? Eu quero. Bom, eu queria amarrar o pensamento rapidinho, prometo que eu vou ser breve. Apesar da gente ter brincado chamando o pessoal de idiota e tudo mais, algumas coisas, alguns questionamentos pequenos deles têm algum fundamento, como a gente pôde ver com o caso da Gardasil, por exemplo. Então, assim, é importante ressaltar que nenhuma vacina é 100% segura, como nada na medicina. Um médico bem informado jamais diria isso pro paciente dele, mas o que ele pode dizer é que, sem sombra de dúvida, as vacinas são algumas das maiores aliadas da saúde pública existentes hoje, que já foram responsáveis pela erradicação de doenças letais e controle de diversas outras, assim. E sabendo o que a gente sabe até agora, as doenças às quais elas nos protegeram causariam um estrago infinitamente maior do que seus eventuais e raros efeitos adversos.
E assim, mesmo assim, dito isso, é imprescindível que sejam feitos aperfeiçoamentos nesse sistema e que a busca por estudos longos, estudos prospectivos sobre os possíveis males das vacinas jamais cesse. E que a gente trate isso como ciência, não como se a gente estivesse torcendo para um time. Escolhemos o lado vacinista ou o lado antivacinista e pronto. Não cabe defesa apaixonada de nada na ciência, né? A única coisa que tem que caber na ciência é uma discussão ponderada e uma maleabilidade de opinião conforme fatos e estudos apontem para o que é certo, para o que é racional, para o que é verdade. Bom, Muito bem, Massa, Fernanda. Fernanda. queria agradecer vocês pelo convite, dizer que eu gostei muito e espero participar mais vezes também. Se depender de que Rania falou, e como eu disse, Rania é nossa condessa da coerência. Eita, condessa não. Chanceler. Duquesa, chanceler. Mudou. Vamos encerrar porque eu já ganhei muitos títulos, no caso. Rapaz, eu não aguento... Chanceler não, porque eu não aguento ouvir falar chanceler, porque eu lembro desse Ernesto Eu também. que assumiu. Foi por isso que eu lembrei. Esse sim é um né? verdadeiro idiota, viu? Impressionante. Mas bom, Ele deve ser do movimento antivacina. Com É certeza. possível que seja. enfim, até suspirei aqui de raiva com esse negócio. Vamos finalizar. Espero que tenha contribuído. Eu tive a oportunidade, mais uma vez, de aprender e escutar bastante nesse debate. E termino reforçando um pedido que a gente faz a você que está nos escutando nesse momento, né? Curta os nossos episódios nas redes sociais, principalmente no Twitter, que a gente tem utilizado como espaço de interação maior, que é o @medicinaemdbt. Mas a gente tem um e-mail, que é o medicinaemdebate@gmail.com, e a gente tem nosso site, que é o medicinaemdebate.com.br. Lá no site vocês podem deixar comentários, acessar todos os episódios, acompanhar as novidades. Tem um link para o perfil de todo mundo que participa dos nossos episódios, né? E a gente gosta dessa interação e ela nos ajuda nos agregadores de podcast, seja do Android, seja no iTunes. Comente, avalie, dê a nota pra gente, porque isso termina nos ajudando bastante com a motivação, e podem esperar que a gente venha com muitas novidades pela frente. Mais uma vez, obrigado Pedro, obrigado Rania, obrigado Fernanda, e até logo, Obrigada. pessoal. Valeu. Tchau, um abraço. Falou, gente.